É interessante que pessoas queiram ir para o céu e viver a eternidade com Deus, mas não querem nada com Jesus. O problema é que, sem serem servos e servirem a Cristo nesta vida, não terão como viver com Ele na eternidade, sobretudo porque é Ele quem vai filtrar quem entra e quem não entra, ou quem entrará e quem não entrará no céu. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, encontramos o Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse texto está enfatizando a exclusividade de Jesus como o único caminho para a salvação e para a comunhão com Deus. Ele não apenas oferece a salvação, mas também estabelece o padrão para o relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que estão estabelecendo o seu padrão com Deus, o seu padrão de relacionamento com Deus. Há muitos que estão batendo no peito dizendo: eu também sou filho de Deus, sem terem nenhum compromisso com o Senhor Jesus e a sua palavra. Para aqueles que desejam ir para o céu, é essencial ter um compromisso com Jesus, porque Ele é o único mediador desse processo. Ninguém vai para o céu sem Jesus. A palavra de Deus diz: todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. O único que nasceu perfeito e morreu perfeito foi Jesus Cristo. Veja o que encontramos o Senhor Jesus dizendo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lá está: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Não basta apenas reconhecer Jesus como o único, eterno e suficiente Salvador, mas é preciso uma aliança com Ele como Senhor da sua vida, passando a obedecer aos ensinos que Ele deixou e viver de acordo com seus princípios e valores que estão estabelecidos e registrados nas páginas da Bíblia Sagrada. Para aqueles que desejam seguir Jesus e desfrutar da vida eterna no céu, é crucial, não é crucial, digo, ter apenas fé verbal, mas também viver uma vida que reflita seu amor, bondade, justiça e misericórdia. Dizer eu creio em Jesus, mas não viver o que Jesus ensinou. Dizer eu creio em Deus, mas não ter aliança e compromisso com Ele. Dizer eu creio que Jesus é Salvador, mas não ter feito uma entrega de vida a Jesus como Senhor, não garante a salvação para ninguém. Portanto, além de reconhecer Jesus como mediador único para a salvação, é essencial viver de acordo com seus ensinamentos e seguir seu exemplo em todas as áreas da vida. Quantas áreas eu disse? Diga para quem está do teu lado: é viver Jesus em todas as áreas da sua vida. Isso inclui amar a Deus e ao próximo, praticar a justiça, perdoar os outros, buscar a santidade e viver em comunhão com a igreja, a família de fé. Há pessoas que querem ir para o céu e viver a eternidade com Deus, mas não querem nada com a igreja de Cristo. Mas viver a eternidade no céu significa ter que conviver com a igreja eternamente. E como é que pode alguém que não quer conviver com a igreja aqui na terra receber a bênção de viver com ela lá na eternidade?
Foi Jesus quem criou a igreja. Mateus 16, 18, ele disse aos seus discípulos: e sobre esta pedra, ou seja, a afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Você é a igreja? Você é cristão, mas não é parte da igreja? Uma pessoa sozinha não pode ser igreja. Igreja, eclesia, essa palavra que traduzida do grego eclesia significa a reunião daqueles que foram chamados para fora de uma vida de pecado, para viverem para Deus. A comunhão com outros crentes é uma parte integral da vida cristã. Como podemos ver lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde lemos: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Sabe o que ele está dizendo? Você está encontrando alguém, está vendo alguém que está se afastando da igreja, vá lá e encoraja ele. Não levante o dedo de acusação, não levante uma palavra pesada, é para encorajar, é para auxiliar aquele que está fraquejando, é vivenciar o melhor serem dois. A palavra do Senhor que diz: é melhor serem dois do que um, porque caindo um, o outro sustenta. E é isto que Hebreus está dizendo. Mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando. Há muitos que dizem: puxa vida, mas já se passaram quase 2000 anos e essa mensagem, Jesus está voltando, continua sendo pregada e ele não volta? Ele voltou para bilhões de pessoas ao longo desses 2000 anos. Todos aqueles que morreram, para eles, Jesus já voltou. Ah não, eu estou falando do advento de Jesus vindo nas nuvens e levando a igreja arrebatada. Ah, mas e aqueles que morreram? A palavra de Deus diz que eles ressuscitarão primeiro. Segundo a palavra, quem verá Jesus primeiro, não é quem está vivo, é quem já foi. Portanto, aqueles que desejam desfrutar da vida eterna no céu, devem estar dispostos a se comprometer com Jesus e a participar da comunidade da igreja aqui na terra. O compromisso com Jesus e com a sua igreja é uma expressão de fé genuína e um reflexo do relacionamento transformador que ele oferece. A experiência negativa com uma comunidade de fé cristã chamada igreja, a experiência frustrante, decepcionante com um líder religioso ou algum ou dos membros de determinada igreja, não podem ser determinantes para a condenação de todas as igrejas como ambientes inadequados para se experimentar vida em comunhão que o Senhor Jesus estabeleceu através da sua igreja. Não pode, mas é o que muitos estão fazendo. Colocam todos os pastores na mesma régua daqueles que são espúrios, desonestos, fraudulentos, aqueles que não deveriam estar no altar, aqueles que não deveriam usar um púlpito, mas estão por aí fazendo. E aqueles que tiveram uma experiência frustrante, decepcionante, negativa com o líder religioso, abandonam a igreja. Mas não abandonam só aquela igreja, abandonam a igreja e assumem para si aquilo que lhes é soprado na alma pelo diabo e deixam entrar no seu coração como verdade, dizendo: eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para ir para o céu. Olha, aquela moça linda ali é minha esposa.
Eu não preciso de ter casa própria para estar casado. Eu não preciso nem de casa, irmão. Tem gente que vive em tenda. Mas se eu quero desfrutar de um relacionamento em toda a sua totalidade com ela, eu devo estar casado. Eu devo ir no cartório, eu devo estar lá com meus documentos e os dela. Nós devemos nos apresentar diante da autoridade e dizer, nós queremos nos casar. E ele vai dizer, até que a morte separe. E a gente vai dizer sim, e nós faremos nossos votos, e a partir dali, nós temos a bênção de Deus para viver um relacionamento conjugal. Mas quantos estão vivendo à margem dessa verdade? Quantos estão vivendo por princípios e valores que estão sendo ditados pela sociedade perdida sem Deus, vivendo sob o sistema que rege essa sociedade e que é orientado, que é dirigido, que é sob o domínio, diz a palavra de Deus, do diabo. E muitos desses estão dizendo, eu não preciso da igreja. Acontece que essas experiências negativas, elas não podem determinar e não podem invalidar aquilo que Jesus estabeleceu. Foi Ele quem disse, edificarei a minha igreja. Mas a pergunta que muitos fazem é, qual é a igreja de Jesus? É a sua, pastor Cláudio? Primeiro porque eu não tenho igreja. Essa igreja aqui é de Jesus, amém, irmãos? A resposta que eu dou não pode ser outra senão aquela que encontramos na Bíblia Sagrada, porque não interessa o que eu penso, não interessa o que você pensa, não interessa o que Deus diz. Então nós temos que voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e lá em João capítulo 8, versículo 31, está a resposta que eu dou para quem me pergunta qual é a igreja de Jesus, e é o próprio Senhor Jesus que está dizendo, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, a igreja de Jesus não é aquela que é perfeita, porque isso só existe no céu. A igreja de Jesus, diz o Senhor Jesus, é aquela que tem aliança com Ele, é aquela que está vivendo firmada na palavra dEle, é aquela que tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, e não aceita ideologia, não aceita filosofias, não aceita outra coisa, senão aquilo que Deus disse. A igreja de Jesus é aquela que prega a palavra, que ensina a palavra e vive a palavra. O problema é que pessoas assim, frustradas, decepcionadas, chateadas, tristes, traumatizadas, elas estão vivendo como se elas fossem perfeitas, e a igreja não. E como a igreja é imperfeita, eles não cabem nela. Se você não é perfeito, e está vivendo assim desigrejado, você está querendo encontrar perfeição aqui na terra? Se aqui na terra você não quiser viver tendo Jesus como Senhor da sua vida e viver pelos princípios e valores que Ele estabeleceu, estão na Bíblia Sagrada. Se aqui na terra você não quiser viver tendo compromisso com a igreja de Jesus, convivendo com cristãos, seres humanos imperfeitos, que entregaram suas vidas para Jesus, lá no céu, também você não poderá viver a eternidade com Jesus. Porque adivinha, quem é que vai entrar no céu? É a igreja. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Você pode até não estar querendo olhar para essa pessoa, porque talvez você tenha tido alguma diferença com ela, mas se bobear ela entra e você não.
Lá está Jesus naquela cruz sendo cravado. Tem 2 ladrões, um de cada lado, zombando dele. Os 2 estão indo para o inferno. Mas lá embaixo da cruz estão fariseus, saduceus, escribas, religiosos, líderes da igreja. Estão zombando dele. Diz: você não falou que destrói o templo em 3 dias e reconstrói? Sai daí. Você não ressuscitou mortos? Você não curou? Você não fez coxo andar? Cego ver? Mudo falar? Sai daí. O que é isso para você? E lá estão 2 bandidos, condenados à morte pelos crimes que cometeram. Mas um deles, observando Jesus, vê que Jesus não amaldiçoa aqueles que estavam zombando dele, não amaldiçoa aqueles que estão pregando ele naquela cruz. Eles estão cravando os cravos nas suas mãos, nos seus pés, e ele está gritando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquele ladrão, que era judeu, e todo judeu até os 12 anos de idade, ele aprende o Antigo Testamento, a Torá, a lei, ele sabe, ele tem conhecimento do que é a palavra de Deus. E ele está ali, rememorando tudo que ele aprendeu, as promessas dos profetas, a promessa da palavra de Deus, de envio do Messias, e olhando para Jesus, ele resolve: esse não pode ser outro, senão o verdadeiro Filho de Deus. Ele se volta para Jesus e diz: Mestre, lembra de mim quando eu entrar no reino. Mas antes, ele faz uma confissão de pecado. Ele vira para o outro que estava zombando e diz: cara, chega, para. Eu e você merecemos essa morte. Eu e você cometemos crimes e merecemos estar aqui, mas ele não. Ele é inocente. E então ele se volta para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como Rei, soberano e Salvador. E ele ouve de Jesus: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Você teve dificuldade para olhar para alguém? Essa pessoa que está do teu lado talvez vai entrar no céu. Será que você vai? Lá no céu não se poderá viver a eternidade com Jesus e a igreja, se aqui na terra você não está vivendo com Jesus e com a igreja. A igreja não salva. O batismo não salva. O participar da Santa Ceia não salva. Somente o Senhor Jesus Cristo salva. Mas aqueles que creem em Jesus e o recebem como único, eterno e suficiente Salvador, devem viver de tal maneira a que isto seja verdade. E qual é a maneira para isso ser verdade? Obedecem aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu e que estão nas páginas da Bíblia Sagrada. Aquele que quer ir para o céu precisa receber Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, mas tem que fazer dele, enquanto vivendo nesta terra, Senhor da sua vida. E se o faz, por consequência, precisa estar em comunhão com a sua igreja. Você é alguém que está vivendo em comunhão com a igreja de Cristo? Se não, pense nisso. Se aqui não, lá na eternidade também. Pensa sobre isso. Eu quero fazer um convite a você, da parte de Deus. Aproveita hoje a oportunidade que você tem. Porque a vida é como um vapor. Está aqui, já se foi.
Não perca essa oportunidade. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus e não o recebeu como único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, faça isso hoje. Faça isso agora. Tudo que você precisa fazer é uma oração de entrega. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Ele é Espírito, Ele é eterno, Ele é onipresente. É o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Ele pode ouvir você agora mesmo. Como é que é isso? Eu só sei explicar que Ele pode. Se eu voltasse 100 anos atrás, se eu voltasse 70 anos, 100 anos atrás, se eu voltasse 100 anos atrás e falasse para as pessoas que elas poderiam portar um equipamento pequenininho do tamanho de uma carteira de bolso, e que através desse instrumento elas poderiam falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, e o nome desse instrumento se chamaria telefone celular, as pessoas teriam dificuldade para acreditar nisso. Mas é realidade. Eu estou aqui, e se eu tenho o número de uma pessoa qualquer que esteja em qualquer lugar no mundo, eu ligo para essa pessoa e vou falar com ela. Então, de certa forma, eu estou lá onde ela está. Porque ela atende o telefone e vai ouvir minha voz saindo daquela caixinha. Mas o Senhor diz na sua palavra, Ele é onipresente. Ele não está aqui, Ele não está ouvindo lá no céu, Ele está aqui presente. Ele está entre nós. Quando Ele voltou para o céu, o Senhor Jesus disse, vos enviarei o Espírito Santo, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu no céu para estar conosco, aleluia. E é Ele que confirma com o nosso espírito a respeito da salvação. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E nessa hora eu quero te dar a oportunidade, se você ainda não fez a tua aliança com Jesus, não o recebeu como teu único, eterno, suficiente Salvador, tudo que você precisa fazer, fala com Ele, abra a tua boca, não em pensamento, abra a tua boca e diga, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e eu não mereço a salvação e a vida eterna, porque senão, o Senhor não precisaria vir a esse mundo, e sofrer tudo que o Senhor sofreu, e se entregar inocentemente, para morrer naquela cruz, para pagar o preço, de remissão dos meus pecados, e de toda a humanidade, para que todo aquele que crer em Ti, como diz a Tua palavra, possa ser salvo. Eu não mereço a salvação, eu não mereço a vida eterna, eu sou pecador, escolhi fazer muitas coisas, sem procurar saber, se o Senhor se sentiria ofendido, ou se o Senhor se agradaria. Eu reconheço, Senhor, que como pecador que sou, eu mereço o inferno. Viver a eternidade separado do Senhor. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor me amou de tal maneira, que deu o Teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, pagando o preço total da minha dívida de pecado, e fazer a ponte para que eu possa chegar ao Senhor.
Então, eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno e suficiente Salvador. Não reconheço outro que possa me dar salvação. E nesta hora, eu faço contigo uma aliança de ter a Ti como Senhor da minha vida. O que significa que a partir de hoje, vou buscar conhecer a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, para saber como viver, de modo a dar prazer ao Teu coração, de modo a viver como um verdadeiro filho de Deus, transformado assim, pelos méritos de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Senhor Jesus, eu vou obedecer a Tua ordenança de ser batizado e tornado membro da Tua igreja, para aprender de Ti, para comungar com outros cristãos e juntos unirmos forças, recursos, nossas vidas, para servir aos propósitos do Senhor, que estão além do alcance de um só cristão. E obrigado, Senhor, por tão grande salvação e por Teu amor tão grande, que a si mesmo se entregou por mim. A partir de hoje, vivo não mais eu, mas viva o Senhor em mim, para a glória do Teu nome. E por isso, muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.